Bora para mais um assunto. Seguinte, turma. No vídeo de hoje, seguindo aquela linha de raciocínio que a gente tem feito, para quem está acompanhando o canal, sabe que antes de ontem nós fizemos um vídeo aí e conversamos um pouco sobre o cenário caso Flávio Bolsonaro ganhasse as eleições em 2026. A pedidos de alguns de vocês, eu fiz também no dia de ontem um vídeo explicando o cenário para o mercado financeiro, o cenário na economia, caso o Lula ganhasse em 2026. E no dia de hoje, conforme prometido também, nós vamos conversar um pouco sobre qual seria a realidade e o que deve ser feito independentemente de quem vai ganhar as eleições, e praticamente sendo então o vídeo mais importante, porque caso o Flávio Bolsonaro ganhe, a gente pode fazer algumas coisas que foram citadas no vídeo de antes de ontem. É muito interessante vocês assistirem os dois vídeos. Podemos nos prepararmos caso o Lula ganhe também, então temos um vídeo falando um pouco sobre isso, mas independente de quem vai ganhar e quem vai perder, nós precisamos nos preparar para qualquer vitória, a partir do momento que a gente não sabe quem vai ganhar. Então fica no vídeo se você quer saber o que dá para fazer, o que você pode se preparar para, independentemente de quem vai ganhar, você estar respaldado aí na sua estratégia, tá bom? Bom, a primeira coisa que você pode fazer seria reservar uma quantia, né, que a gente chama aí de reserva de emergência. Então, eu acredito que uma reserva de emergência, falei até errado, uma reserva de oportunidade é extremamente importante para esse tipo de cenário. Então, não só eu, quanto diversos amigos que investem aí diariamente na bolsa, estão guardando essa reserva de oportunidades, não só para ações, quanto para fundos imobiliários, ETFs, e até mesmo renda fixa, dependendo de como vai ser o cenário aí no ano que vem. Por que a reserva de oportunidade ela é extremamente importante? Porque como eu falei, tanto no vídeo do Flávio quanto no vídeo do Lula, repito, vai assistir para ficar por dentro e você vai conseguir até assistir melhor esse vídeo. Uma coisa que eu falei nos dois vídeos é que vai ter oscilação, sem dúvida alguma, tanto na vitória de Flávio quanto na vitória de Lula, o mercado vai oscilar. Então a gente precisa ter caixa, liquidez rápida, renda fixa pós-fixada e longo de carência curta. Então o que acontece? A partir do momento que você tem uma reserva de oportunidade, no momento que sair o resultado, vamos colocar um Lula da vida ganhando, por exemplo, que é aonde eu acredito que vai dar, infelizmente, tá? Eu não sou o melhor torcedor desse governo, mas independentemente disso, caso ele ganhe, sem dúvida alguma, diversas ações vão entrar em promoção. Eu gosto de falar isso porque aquela pessoa que não entende onde está colocando o dinheiro ou não investe para longo prazo, vai ficar com medo, vai sair vendendo, as ações vão cair sem dúvida alguma, e para aquelas empresas que são boas, que estão com bons indicadores, vale a pena entrar e aproveitar o momento para poder investir e depois aumentar a sua rentabilidade, aumentar a sua margem de lucro aí em cima do investimento que foi feito. A segunda estratégia é de fato ter uma diversificação. Muitas pessoas têm uma diversificação ilusória. Então, quando eu digo diversificar, é uma diversificação real, tá? Muita gente acha que ter duas ações, um fundo imobiliário, uma rendinha fixa ali, você está diversificando. Mas a realidade é que diversificar é uma estratégia bem mais complexa do que parece. Então, a partir do momento que você vai diversificar
de forma real e focada em longo prazo, não entre na bolsa se não for para longo prazo. A partir do momento que você quer ter esse tipo de diversificação, se torna algumas ações, eu digo que no mínimo de 10 a 12 ações, para ter uma diversificação real, diversificar setores. Não adianta você ter 10 ações de tecnologia ou 5 de tecnologia e, sei lá, 5 de varejo. Não invista em varejo, mas vamos citar esse exemplo. Então, a partir do momento que você tem esse tipo de diversificação, você está fazendo cagada. Então, diversifique com um número mínimo aí de 10 a 12 ações, diversifique setores, porque independentemente de quem vai ganhar, sem dúvida alguma, alguns setores vão subir e outros setores vão descer. E é a partir do momento que você tem uma boa diversificação, que a sua carteira ela vai andar bem, porque a partir do momento que um cai, o outro sobe, pois são setores diferentes. É importante ter renda fixa de curto prazo, renda fixa de longo prazo. É importante ter dólar, estar exposto também, ou diretamente, ou através de ETF, no mercado americano. É importante você ter um pouco de commodities, porque você começa a ter uma carteira que é imune a crises. Então, independentemente de quem vai ganhar, se é Lula, se é Flávio, se é o cacete A4, você tá bem respaldado. A terceira estratégia, se não uma das mais importantes, é lembrar que você deve ter uma mentalidade de longo prazo, uma mentalidade real. Então, assim como eu disse ao longo do vídeo inteiro, oscilação vai ter, ruído, medo, histeria, vai ter esse tipo de coisa independentemente da vitória. Então, o que acontece? A pessoa que investe para o próximo 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela passa mal com esse tipo de coisa. Isso é verdade, porque você vai precisar do dinheiro, ou você está querendo ganhar rápido, e aí você fica com medo, você não quer que oscile. Agora, quando você investe para 10 anos, 15 anos, 20 anos, você começa a não sofrer tanto emocionalmente, nem financeiramente, com oscilações de curto prazo. Pega qualquer empresa boa, qualquer empresa que dê o retorno excelente para os investidores e analisa como elas oscilam no curto prazo. Pega aí uma ação, como ela oscilou em 1 ano, em 2 anos. Pega, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma ação que gerou bastante valor, Banco do Brasil, coloca ela, sei lá, em 2017 para janeiro para dezembro, você vai ver como ela oscilou ao longo do ano. Mas quando você puxa os últimos 10 anos dela, os últimos 15 anos dela, você vê que no longo prazo, na visão macro, ela foi sempre subindo. E é isso que acontece com as boas empresas, independentemente de oscilação de curto prazo. Então, o que você deve fazer é evitar vender, comprar de forma emocional. Você ter um plano e seguir à risca esse plano. Se possível, nem acompanhar todo dia, ficar olhando como está a sua carteira, porque isso é cagada sem dúvida alguma. Então, a visão de longo prazo e uma blindagem fiscal também é extremamente importante para que você não sofra ao longo desse ano. A quarta estratégia, se não, na verdade eu diria que é a mais importante, porque é para aquele investidor macaco velho. E aí eu vou falar uma frase que para você que está investindo há um tempo e para você que está começando a investir, você deve saber de uma coisa que é extremamente importante. O investidor vencedor, o investidor que está sempre ganhando, não é um investidor que consegue prever crises, não é um investidor que consegue se antecipar a problemas ali como eleição, como coisas de curto prazo. Isso, historicamente, você pode analisar, você pode fazer comparativos e você vai entender que
o investidor vencedor não é o que se antecipa a presidente, não é o tipo de investidor que consegue ter esse tipo de informação antecipada e como é que eu posso dizer? E se antecipar isso. Conseguir investir naquele que vai ganhar. Então, não, eu vou investir esse tipo de coisa porque eu sei que o Flávio vai ganhar e aí eu vou ganhar com isso, ou vice-versa. O investidor vencedor é aquele que consegue criar uma carteira de investimentos que ganha independentemente de crise e ganha independentemente de presidente. Isso não serve só para o Brasil, serve para qualquer lugar do mundo. Então você deve trabalhar sua mente para construir uma carteira que ganha dinheiro independentemente do que está acontecendo. Que vai ganhar dinheiro se é o fulano A, se é o fulano B, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Trump, se é Biden. Essa carteira ela vai ser desenrolada e ela vai ganhar dinheiro sem dúvida alguma. E aí, onde que entra esse tipo de estratégia? Investir e se expor, que é o tipo da coisa que eu faço, não só em momentos de eleição, mas sempre que vou investir em setores que ganham em qualquer governo. E aí que tá, eu vou citar alguns setores que são muito bons para investir, não vou recomendar nenhum tipo de ação, porque cada um deve fazer sua análise, mas eu posso recomendar setores e setores que são bons independentemente do momento. São esses: infraestrutura, setores de energia, consumo essencial, ou seja, aquele consumo que não dá para deixar de consumir, comida, você não pode deixar de comer, pasta de dente, você não pode deixar de usar pasta de dente, escova de dente, papel higiênico, são consumos essenciais, são consumos que a pessoa não pode deixar de consumir. A pessoa pode deixar de comprar uma calça, mas a pessoa não pode deixar de escovar o dente, para você entender mais ou menos como é um consumo essencial. Bancos no Brasil é assim, é a oitava maravilha. Agronegócio grande, quando eu digo agronegócio, eu digo commodities, tá? Então, estar exposto a commodities, não só agronegócio e agropecuária, é muito interessante porque são setores que vendem independentemente de quem está dominando. Setores de tecnologia global também, até mesmo deixa eu silenciar aqui, até mesmo no exterior, para você poder ficar também, você consegue se livrar do risco Brasil, então é uma coisa interessante, mas quando você... Então é assim, a partir do momento que você sai do risco Brasil e você investe em empresas que ganham independentemente da crise ou do governo atual, você está blindado, você não se preocupa com esse tipo de coisa. E aí eu dei aqui de mão beijada, dei essa chave de ouro para vocês entenderem quais são esses setores que não dependem de presidente, dependem do ciclo econômico global. Então, se uma ação numa Vale, uma ação às vezes até de energia, uma ação, por exemplo, de commodity, são setores que eles vão vender dependendo do ciclo mundial daquele ativo e não depender de crise momentânea ou quem está no governo. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você fica respaldado a não sofrer com esse tipo de problema. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você acha, quiser adicionar alguma visão aí, também é muito importante, eu amo quando vocês comentam, e não esqueçam de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui, porque o investidor macaco velho gosta de estar por dentro e gosta de estar sempre aprendendo, tanto o investidor de 10 mil quanto o de 1 bilhão, ele está sempre estudando e sempre se desenvolvendo, tá bom? Tchau, tchau!